A caçadora de rank S Cha-Hain lutou contra Bero, a sombra mais poderosa de Sung Jin-woo. Esse era o teste para ela se juntar à guilda do caçador mais forte da Coreia. Sung pergunta se ela estava interessada nele e Cha-Hain responde que sim. Vemos a Associação de Caçadores Americanos. Aquele prédio estava sendo reformado devido aos estragos da luta entre Hwang Dong-soo e Sung Woo-hwan, o pai de Jin-woo. Vemos Mitchell Connor e a senhorita Norma. Eles se desculpavam com o presidente da Associação Americana de Caçadores. Connor diz que com a análise da senhorita Norma Selner, o caçador Sung Jin-woo seria um dos chamados reis. O presidente David Brennan fica surpreso. Ele pergunta se Sung teria força o bastante para superar o poder do Estado. Ela responde que isso precisaria de uma explicação. Todos os despertados estão conectados com uma força do outro lado. Eu posso sentir a conexão entre eles e o outro lado. Entretanto, a escala de força de lá é tão grande que existem despertados que parecem uma chuva de estrelas cadentes. E geralmente eu os chamo de reis. Mas ele, nesse momento Norma começa a tremer. Ela diz que Sung não tem nenhuma conexão com esse poder. Quando olhou em seus olhos, a escuridão dentro dele olhou de volta para ela. Ele é a própria escuridão. David Brennan pergunta se Sung era um cara ruim, e Norma diz que não estava falando sobre isso. Ela falava de onde veio o seu poder. O caçador Sung Jin-woo não pegou o seu poder daquele lugar. Ele não está utilizando o poder do caminho. Esse poder está vindo de dentro dele. Ele não tem nenhum dos limites que o caminho normalmente impõe. Connor então conclui, isso quer dizer que o poder dele é ilimitado. Norma concorda e o presidente David Brennan agradece pela ajuda. Ele estava indo ao subnível 24 e pede para que Connor o acompanhe. No caminho, David dizia, se não podemos utilizar o poder da senhora Selner, temos que trazê-lo para o nosso lado de qualquer forma. Lembra de um portal de rank S que tivemos aqui? Connor responde que sim, aquela quebra de dungeon destruiu todo o Velho Oeste, era impossível esquecer. Os 5 caçadores mais fortes do mundo foram atraídos com muitas recompensas valiosas dadas pelos Estados Unidos. Eles receberam um status igual de um estado, o que deu início ao termo de caçadores de nível nacional. Eles lutaram contra a chama insaciável, o dragão Kamish, e por causa desse único dragão, vários caçadores morreram. David dizia que a tragédia que ocorreu nessa época deixou um presente de recordação. Eles vão até uma sala de segurança máxima e ao abrir aquela porta, David mostra para Connor a pedra rúnica do corpo de Kamish. Faz aproximadamente 6 anos que essa raid aconteceu. Não há poder mágico maior entre os caçadores nacionais. Ela estava esperando por um mestre por bastante tempo nesse armazém muito frio, mas Kamish novamente trará um presente valioso para esse grande país. Vemos que naquela sala refrigerada existia um aquário gigante. Esse era o local onde congelaram o corpo de Kamish. Ali estava sua carcaça junto de sua pedra rúnica. Enquanto isso, na Coreia, Sung Jin-woo se olhava no espelho depois do banho. Ele percebe que depois do seu despertar, ele ficou maior e mais forte. Agora é fácil perceber alguém como ele na rua. E a sua habilidade passiva de recuperar sua condição ajudou ele a remover as imperfeições de seu corpo. Sung pergunta para sua irmã o que ela achava dele, que tipo de homem atraía a Jin-ah. Ela pergunta de onde ele tirou isso. Do seu ponto de vista, Sung era uma barata tonta. Ele fica nervoso e ironicamente agradece pela opinião objetiva de sua irmã. Ela chutava Sung, mas ele diz que era melhor a garota parar. Afinal, seu corpo agora é de um caçador de rank S e ela poderia quebrar sua perna tentando chutá-lo. Ele diz para Jin-ah estudar um pouco, mesmo ela sendo a melhor da escola, deveria fazer suas tarefas. Ele também revela que estava tentando criar uma guilda. Ele pergunta para ela como deveria chamar sua guilda, e sua irmã diz para ele chamar de Adin. Essa palavra poderia significar meu jeito, mas na verdade era apenas o nome de Jin-ah ao contrário. Sung acha aquele nome legal, e em outro lugar vemos a caçadora Cha-Hain. Ela estava em sua casa morrendo de vergonha do que fez. Ela se pergunta o que estava pensando quando foi atrás de Sung Jin-woo. Aquilo foi uma confissão completa. Ele vai pensar que ela era estranha, mas Sung salvou a sua vida. É claro que ela teria algum interesse nele por isso. Então está tudo bem. Cha-Hain tentava se convencer de que fez o certo, mas ela sabia que no fundo não estava tão bem. Ela continuava morrendo de vergonha.
Cha Han também diz que sobreviveu graças à habilidade de cura de Min Byung-gil. Ela se lembra daquele momento, sua alma estava caindo na escuridão da morte. Porém, de repente, a sombra de Min Byung-gil puxa o seu braço e diz: por favor, diga isso para ele. Diga para ele tomar cuidado. Por favor, diga isso ao caçador Sung Jin-woo. Ele deve tomar cuidado com seus poderes. Cha Han se lembrou disso apenas agora. Foi nesse momento que ela viu Byung-gu pela última vez. No outro dia, vemos o prédio da Guilda Cavaleiros. Jun Yun-tae estava avisando ao mestre da Guilda Park Jong-soo sobre um portal. Ao que parece, eles não irão conseguir reservá-lo. Isso porque sua avaliação foi bem alta. Aparentemente, é um portal de rank A. Park Jong-soo diz que a Guilda Cavaleiros morreria se entrasse em algo assim. Jung Yun-tae fala que eles não poderiam desistir tão fácil de portais de rank A. A Guilda Cavaleiros é uma das 5 grandes guildas e deveriam desistir apenas se fosse um portal de rank S. Park Jong-soo revela que pessoas normais não enxergam a diferença entre os ranks. Jung Yun-tae revela que a Guilda Fama vai tomar esse portal novamente. Isso mexe com o ego do mestre Jong-soo. Eles não podem deixar o mestre Ma Dong-wook roubar um portal que está bem debaixo do seu nariz. Considerando a qualidade e a quantidade, os caçadores de rank A da guilda não perdem para as outras. Mas tem uma grande diferença se tiver um caçador de rank S envolvido. Jung Yerin, uma healer de rank A, chega até ali, dizendo que eles poderiam tentar se unir com outra guilda para realizar essa raid. Jong-soo fala que isso mostraria que a Guilda Cavaleiros não tem poder o suficiente para lidar com um problema desses sozinhos. Mas Jung Yerin tinha uma ideia. Se não conseguem convencer outra guilda, poderiam tentar uma pessoa apenas. Jong-soo entende o que a caçadora queria dizer. Realmente era uma boa ideia. Ele vai conversar com Sung Jin-woo. Juntar com outras guildas grandes seria uma vergonha para eles, mas se a parceria for com Sung Jin-woo, eles vão chamar bastante atenção, e as chances de fechar esse perigoso portal seriam maiores. Jung Yun-tae diz que Sung fechou um portal há uma semana e depois não tinham mais notícias. Ele pergunta se deve ligar para Sung, mas Jong-soo responde que não, algo tão importante não poderia ser resolvido por telefone. Enquanto isso, no escritório de Jin-woo, ele pergunta para Jin-ho o que achava da guilda se chamar Ajin. Seu amigo diz que era uma ótima ideia, agora eles possuem um nome. Sung diz que agora eles precisam apenas de um novo membro. Seu amigo pergunta o que aconteceu com a caçadora Cha Han. Sung responde que ela apenas não é a pessoa que ele queria para a guilda. Jin-ho fica surpreso. Uma rank S, jovem, rica e linda. Quem seria melhor do que ela? Qual tipo de pessoa Sung estava procurando? Jin-ho responde que deveria ser uma pessoa que tem licença de caçador, mas não tem interesse nas atividades de guilda e que eles poderiam confiar. Jin-ho tinha algumas pessoas em mente. De repente, alguém bate à porta. Sung se pergunta se seria Cha Han novamente, mas ao abrir a porta, ele se depara com o mestre Park Jong-soo e seus subordinados. A Guilda Cavaleiros estava ali pessoalmente para conversar com Sung. Eles mostram um gigantesco portal para Jin-ho. Mesmo que o tamanho do portal não represente o seu rank, a energia mágica que esse emite era enorme. Esse é o maior que já apareceu em Busan. Sung então se lembra que sua amiga Ju-hee mora por lá. Jong-soo diz que a associação de caçadores não vai liberar a permissão para sua guilda entrar nesse portal sem um caçador de rank S, por isso eles gostariam da ajuda de Sung nessa raid. Eles garantirão que Sung será beneficiado. Geralmente, quando guildas grandes fecham uma dungeon, caçadores de rank S recebem 10% do lucro. E por isso, eles vão dar 20% para Sung, e isso seria o dobro. Porém, Jin-ho tem uma contraproposta. 50% para cada guilda seria o suficiente. Eles iriam como duas guildas aliadas. Jong-soo tenta negociar para 40%, mas Sung não estava disposto a isso. Jong-soo então aceita e pergunta se ele poderia deixar o boss para Sung Jin-ho. Sung responde que sim. Eles então fecham o negócio. A raid irá começar amanhã. Já faz um tempo que esse portal está aberto e isso poderia desencadear em uma quebra de dungeon. Sung Jin-ho não iria se atrasar. Yun-tae então percebe a sombra de Sung se mexendo, mas Jong-soo não acredita muito nisso. De repente, alguém liga para Sung. Era sua mãe. Ela comprou um celular novo e ligou para o seu filho. Ele convida sua mãe para sair à noite. Ela então fica muito animada. Sung Jin-ho agora pode proporcionar o melhor para sua família. E mais do que ninguém, sua mãe merece se divertir. No dia seguinte, somos levados até o portal de Busan. A Guilda Cavaleiros está
estava reunida naquele local. Jong-soo estava preocupado. Ele se pergunta se Sung Jin-woo iria se atrasar. Já são 11 horas e a raid vai começar em 5 minutos. Enquanto isso, Sung percebe que o tempo estava se fechando. Ele pergunta se sua irmã levou um guarda-chuva quando foi para a escola, mas de qualquer forma, estava na hora dele ir para o portal. Sung utiliza a sua habilidade da troca de sombras. Ele ordena que uma de suas sombras, que acompanhava Jong-soo, retorne. E assim, ele vai direto para a entrada do portal. Enquanto isso, na escola, vemos alguns estudantes. Eles precisavam pegar alguns quadros para a aula de artes. Aquela sala estava bem empoeirada. Parece que faz algum tempo que ninguém vai até ali. De repente, um dos garotos percebe algo. Um pequeno portal se abriu naquele local. O garoto fala que seus amigos não deveriam ter medo. Só caçadores podem entrar no portal e o que está lá dentro não pode sair. Portais geralmente levam uma semana para se quebrarem. Os outros garotos ficam preocupados. Como nunca usam aquela sala, aquele portal poderia estar aberto há dias. E de repente, o portal se quebra. Uma mão gigantesca sai de dentro dele e segura a cabeça do garoto. Ele pede socorro para seus amigos, mas sua cabeça rapidamente é esmagada. Os garotos estavam paralisados. Um monstro está saindo daquele portal. Vemos os corpos dos estudantes no chão. Os orcs foram os responsáveis por isso. Eles são caçadores inatos, abençoados pela sua natureza. Mesmo que não sejam inteligentes, eles são muito melhores do que humanos, se tratando de rastrear e caçar suas presas. Esses caçadores entrariam em êxtase assim que farejassem o cheiro de sangue e carne. Porém, a prioridade agora era suprimir sua natureza agressiva e priorizar sua missão. Os orcs caçadores poderiam segurar a respiração por uma semana inteira no meio da escuridão. O sexto sentido deles os mantém informados para que não precisem se focar apenas em procurar suas presas. O orc que saiu do portal dizia: tem muitas presas por aqui, por cima, por baixo e por todos os lados. Essa construção é complexa, igual a uma fortaleza. Começarei minha caça. Vá, chame nossos irmãos. Após matar todos os humanos e fortificar o castelo, iremos começar nossa verdadeira caçada. Vou começar exterminando todos que estiverem daquele lado. O orc arrebenta uma porta e consegue avistar vários alunos no fim do corredor. Quando os garotos percebem aquele monstro, já era tarde demais. O orc ataca. E enquanto isso, vemos o gigantesco portal onde Sung irá lutar ao lado da Guilda Cavaleiros. Ele também fica impressionado com o tamanho desse portal. Além do grupo de ataque, eles possuem um grupo de mineração e de limpeza. O grupo de ataque tem 13 caçadores de rank A e 20 de rank B. Sung fica impressionado com o número de caçadores. Essa, com certeza, é a guilda com mais caçadores de rank A. De repente, alguns caçadores se aproximam de Sung. Eles são fãs que acompanharam a transmissão da raid na ilha Jeju. Eles perguntam como Sung Jin-woo invocou os soldados negros e se ele seria o líder do grupo na raid de hoje. De repente, a healer de rank A, Jung Yerin, interrompe os outros caçadores. Ela diz que não deveriam fazer tanto alarde com o caçador de rank S. Ela seria a curandeira principal do grupo de ataque e diz que o líder e a curandeira devem ter uma certa química. Sung então pergunta se Jong-soo ainda não avisou para eles. Nesse momento, o mestre da guilda Caçadores diz que ele mesmo será o líder da raid. Os demais caçadores ficam então chateados. Mas Jong-soo revela que Jin-woo será o responsável pela retaguarda e manterá todos em segurança. Eles se perguntam se são tão fracos que precisariam ser protegidos por alguém. Acha mesmo que os membros de elite da Guilda Cavaleiros são um bando de fracotes? Quem fala isso é um novato que acabou de entrar na guilda. Jong-soo diz que alguns membros da guilda possuem um forte temperamento. Ele não sabe se Sung achou isso rude, mas eles são assim. Sung responde que certamente eles são confiantes. Estava na hora de iniciar essa raid. Enquanto isso, o Centro de Atendimento Emergencial da Associação de Caçadores recebia uma ligação. Eles são informados que os monstros apareceram na escola. Essa foi uma quebra de dungeon. A mulher pergunta onde a garota estava. Ela diz que se escondeu no banheiro. Sua amiga morreu na sua frente. Ela estava coberta de sangue e chorava. A atendente pergunta quantos monstros estavam por lá. A menina não sabia dizer. As pessoas estavam gritando. Ela pergunta se iria morrer. A atendente pede para ela escutar. Os caçadores estarão aí em breve. Eles não vão parar até salvarem você. Então, por favor, continue calma até eles chegarem.
ela pergunta como esses monstros seriam. Por favor, descreva a sua aparência, que tipo de monstro era. A garota diz que o corpo era humano, mas o rosto era horrível, a pele era verde. A mulher assustada pergunta se era um orc. A menina acredita que sim, e nesse momento vemos um orc entrando no banheiro. Seu machado estava coberto por sangue. A mulher grita para que a menina saia de lá agora. O orc poderia sentir seu cheiro, mas nesse momento vemos que o celular da garota cai no chão. Os estudantes estavam tentando sair correndo daquela escola. Eles eram atacados e o sangue pintava as paredes daquele local. Alguns alunos conseguem sair da escola, porém muitos de seus amigos ficaram para trás. A única esperança era que os caçadores pudessem ajudá-los. Os orcs dizem que perderam metade das presas, mas ainda tinha muitas sobrando. As saídas estão bloqueadas. Eles devem subir, devem exterminar a todos. Alguns alunos se escondiam dentro da sala de aula. Eles colocam cadeiras e mesas para tentar bloquear a porta. E de repente, tudo aquilo é destruído facilmente por um dos orcs. Um dos alunos tenta correr para a outra porta, porém ele acaba se deparando com outro monstro. O orc quebra aquela porta e acerta seu machado no garoto que tentou fugir. Eles dizem que existe uma pessoa que está sentindo a sua força. Eles precisam matá-la primeiro. Vemos então no fundo daquela sala alguns alunos, e entre eles estavam duas garotas que conhecemos, sendo essa Jin-A, a irmã de Sung Jin-woo, e sua amiga Han Song-gi, que é uma caçadora de rank baixo. Jin-A só tinha um pensamento, ela chamava por seu irmão. E nesse momento Han Song-gi toma coragem, e mesmo tremendo, ela tenta enfrentar os orcs. Song-gi era uma caçadora de rank E. Um dos orcs se pergunta se era aquela caçadora, mas o outro responde que não. O poder que sentiu é maior do que o dela. Está sentindo vindo da garota ao lado. É o cheiro dela. Morra. Nesse instante, o orc ataca a irmã de Sung. Ela se abraça na sua amiga Song-gi, mas de repente percebe que não foi atingida. Ao abrir seus olhos, ela observa uma das sombras de seu irmão segurando o braço do orc assassino. Aquele era uma das sombras dos orcs superiores. E com um soco poderoso, ele consegue derrotar o orc do mal. Ele joga o inimigo com toda a força para o alto. Sendo assim, ele acaba perfurando o teto daquele lugar. Os outros orcs ficam assustados. 3 sombras de orcs superiores surgiram. Eles estavam escondidos na sombra de Jin-A. Esses são os seus guarda-costas. Enquanto isso, Sung entrou na dungeon. Os caçadores da guilda Cavaleiros se deparam com um ogro gigantesco de 2 cabeças. Eles precisam tomar cuidado. O ogro utiliza seu machado para atacar os caçadores. E nesse instante, o mestre Jong-soo concentra seu poder mágico nas mãos. Ele então cria um tipo de escudo para suportar esse ataque. O machado do orc bate com toda a força no escudo de Jong-soo, porém ele consegue conter o avanço daquele ataque. Ele grita para Yun-tai, o caçador que é seu braço direito, ajudar. Yun-tai, com seu escudo e espada, avança ferozmente. Ele corre em cima daquela arma gigantesca e avança até o corpo do ogro. Ele corta os olhos do monstro de 2 cabeças e grita para que os caçadores Nona e Hyung acabem com ele. A caçadora que carrega o machado e o caçador que carrega a espada avançam. Eles então cortam os braços daquele ogro. Os magos concentram sua magia e disparam magia de fogo e raio no corpo do inimigo, finalizando assim aquela batalha. Eles então decidem se reorganizar. Jong-soo diz que aquela dungeon não vai ser fácil. O primeiro inimigo já foi um ogro de 2 cabeças. Ele pergunta se Sung sabia como os ogros de 2 cabeças eram chamados. Jin-woo diz que sim, eles são os Guardiões da Morte. Jong-soo diz que isso não é a mesma coisa de quando encontram esses monstros como boss de uma dungeon. Quando estão logo na entrada, quer dizer que os outros monstros são do tipo morto-vivo. Naquele momento, vemos vários zumbis se aproximando. Eles pareciam antigos guerreiros que se tornaram mortos-vivos. Yun-tai fica surpreso com isso e pergunta para seu líder o que deveriam fazer. Porém, de repente, os zumbis param e começam a recuar. Os caçadores se perguntam o que estava havendo. Teria algo de errado com eles. Porque eles estão fugindo, eles deveriam estar atacando. Parece que eles têm medo de alguma coisa. Sung estava ansioso para lutar na maior dungeon de rank A que já surgiu, mas agora percebe que os monstros tinham medo dele. De repente, Jin-woo pressente algo. Ele percebe que algo estava acontecendo e deveria ir embora.
Jong-soo não entende o porquê disso tão de repente. Se Sung ir embora, pode ficar perigoso para eles. Sung então resolve deixar um de seus servos, que poderá fazer o mesmo que ele. Ele vai cuidar das coisas por aqui. Sung Jin-woo nesse momento invoca Beru. Os caçadores ficam surpresos. Eles perguntam se essa é a formiga que apareceu na ilha Jeju. Ele então responde, já que reconheceram, então não preciso explicar. Ele vai ficar aqui no meu lugar. Sung ordena para que Beru proteja os humanos. A formiga pergunta para seu mestre o que ele deveria fazer com os que não são humanos. Sung diz que ele pode agir como quiser. Beru então emite seu poderoso rugido intimidador. Os caçadores estavam surpresos. Eles vão continuar a raid com aquele monstro. Sung também invoca 20 soldados formigas para ajudá-los. Isso seria o bastante. Jong-soo fica preocupado e Jung Yerin pergunta se Sung irá embora e deixar aqueles monstros soltos por aí. Jin-woo fica sério. Ele responde, se quiserem posso retirar meus soldados daqui, mas eles são melhor do que nada. Os caçadores ficam com medo e aceitam a oferta de Jin-woo. Ainda restava 1 hora e 40 minutos para ele conseguir utilizar a troca de sombras novamente. Sung então decide voltar correndo para a saída do portal. Os sinais dos soldados que ele colocou na sombra de sua irmã são transmitidos constantemente. Ele está com um mau pressentimento. Os mortos-vivos então reaparecem. Sung invoca suas adagas e ordena, saiam da minha frente. Nesse instante, os mortos-vivos se curvam perante Sung Jin-woo. Eles abrem caminho para que ele possa passar. Sung se pergunta se os mortos-vivos agem assim com ele, porque ele é o Lorde das Sombras. Nesse instante, Sung invoca o Wyvern Kaizel. Ele sai voando rapidamente daquele portal. As pessoas que estavam na frente daquele lugar conseguem ver Sung Jin-woo. Ele ordena para Kaizel que o leve até a sua irmã. Eles precisam ir o mais rápido possível. Sung Jin-woo ordena para Kaizel, vamos o mais rápido possível para onde minha irmã está. Enquanto isso, na escola, os orcs superiores das sombras protegem a irmã de Sung. Eles matam facilmente os orcs inimigos. Os outros alunos da escola ficam surpresos. Aqueles orcs vermelhos eram muito poderosos. O orc de elite conseguia derrotar 2 inimigos ao mesmo tempo. Os alunos não compreendiam o porquê desses monstros estarem salvando eles, porque eles estão protegendo a todos. Jin-ah acredita que seu irmão chegou até ali. Ela tenta avançar, mas o orc das sombras a detém. Logo à frente daquela sala, outros orcs inimigos estavam se aglomerando. Enquanto isso, vemos o líder daqueles monstros. Ele estava sentado em seu trono e dizia, a última barreira foi levantada. Eu sou Groktar, o chefe da tribo da Lâmina Vermelha. Agora tudo o que está me impedindo se foi. Um de seus servos dizia, Groktar, orcs superiores estão ajudando os humanos. O líder pergunta quantos seriam e seu subordinado responde que são 3. Groktar fica furioso. Os grandes orcs estão sofrendo com apenas 3 orcs superiores. Isso é patético. Me leve até lá. É hora do massacre. Groktar pega sua lâmina. Ele se prepara para a batalha. Enquanto isso, na dungeon de rank A, vemos as formigas das sombras avançando. Elas derrotam os inimigos, mas os caçadores da guilda Cavaleiros estavam apreensivos. Eles pensam em fugir dali. Afinal, se essas formigas confundirem eles com os inimigos, tudo estaria acabado. Yun-tai pergunta para o líder Jong-soo o que eles deveriam fazer, mas o mestre da guilda Cavaleiros acredita que eles não podem ir embora dali. Ele não sabia como lidar com os repórteres lá fora, se desistirem do portal. Eles não podem parar a raid só porque estão com medo das invocações de Sung Jin-woo. Apesar de pensar isso, Jong-soo treme de medo ao ficar de frente com Beru. Ele se assusta e suando frio pergunta se Beru iria lutar junto deles. Beru rapidamente desaparece e retorna em um instante. A sua velocidade estava em outro nível. Jong-soo nem conseguiu acompanhá-lo. Jong-soo cai no chão. Ele se assustou e Beru joga algo aos seus pés. A sombra mais poderosa de Sung Jin-woo segue em frente junto das outras formigas. Park Jong-soo estava paralisado. Seus subordinados se aproximam perguntando se ele estaria bem. Eles perguntam se devem mesmo seguir esses monstros. Jong-soo fala que sim, está tudo bem, vai dar tudo certo. Apenas olhem para isso antes. Todos olham para baixo. Aquela era a cabeça de um cavaleiro da morte. Beru matou um dos monstros mais fortes logo de cara.
Park Jong-soo sorria. E pensar que eles são tão fortes assim. Vocês sabem o quanto vale um cristal de mana que um demônio de rank alto dropa. Ainda assim querem sair. Todos os membros da guilda seguem em frente instantaneamente. Eles falam para o chefe se apressar ou ele ficaria para trás. Enquanto isso, os orcs das sombras lutavam para proteger a irmã de seu mestre. A batalha contra Groktar estava acontecendo. Seus subordinados torciam por ele. Groktar foi capaz de cortar o braço do orc superior mais poderoso que protegia Jinha. Ele dizia: a tatuagem de um orc é o símbolo de uma vitória. Isso é prova de quantos inimigos já matei até hoje. Aposto que também mataram alguns deles, mas não se comparam a mim. Me divirtam, orcs superiores. Groktar avança com sua lâmina. Ele estava pronto para decapitar aquele orc de elite, mas de repente, outro orc superior defende seu ataque. Groktar não acredita que esse inimigo conseguiu parar a sua lâmina. Era impressionante, mas mesmo assim, eles não possuem chance alguma. Groktar corta o inimigo ao meio. Um dos orcs superiores das sombras foi completamente derrotado. Ao menos é isso que ele pensava. Afinal, aquele orc volta a se regenerar. Groktar se pergunta se isso era algum tipo de bruxaria. Não importa quantas vezes os mate, eles sempre voltam. Não é difícil matá-los centenas de milhares de vezes. Mas vemos que na cabeça de Groktar, uma voz ordenava centenas de vezes para que ele matasse os humanos. Aquilo piorava com o passar do tempo. Ele tem que acabar logo com isso. Seus inimigos estão de pé por causa de uma bruxaria. Se ele se livrar do mago, tudo irá acabar. Groktar acredita que Jinha era o mago que estava invocando aqueles orcs. Ele então ordena para que seus subordinados peguem a garota. Os orcs superiores se colocam à frente de Jinha. Groktar avisa seus subordinados que os inimigos ficam impotentes quando estão se regenerando. Eles devem continuar atacando até cercarem a garota. Vários orcs avançam e atacam as sombras que protegem Jinha. Suas lâminas perfuram o corpo dos orcs superiores. Apesar de maiores e mais fortes, os orcs de Jinho acabam sendo feridos pelos inimigos que eram muito mais numerosos. Song avisa sua amiga Jinha que ficar ali era perigoso, porém de repente Groktar segura o rosto da menina. Ele ergue Jinha e diz: é você, estou sentindo claramente o rastro de magia. Morra! Groktar estava prestes a matá-la, porém ele pressente algo. Um ser estava se aproximando voando em alta velocidade. Groktar começa a tremer. Ele solta Jinha. Aquela sombra se aproxima cada vez mais. Groktar sente o perigo. Ele tremia tanto que não conseguia falar direito. Ele apenas diz que tem algo vindo naquela direção, algo imensamente assustador. Ele então grita para que os orcs fujam dali o mais rápido possível, e de repente, uma explosão acontece. Groktar é lançado para trás. Jinha ainda tentava se recuperar daquele susto, mas de repente, uma mão toca sua cabeça. Aquela pessoa dizia: está tudo bem agora. Groktar estava com medo. Ele observa aquele que abriu um enorme buraco naquela fortaleza. O Lorde do Wyvern Kaizel, Sun Jinwoo, transbordava de poder. Suas sombras cobriam seu corpo. Ele estava furioso. Groktar se apresenta como líder dos Lâminas Vermelhas. Sung aponta seu dedo para ele e diz: ei, calha sua boca. Aquela é a expressão de fúria vinda de Sun Jinwoo. Sung abraça sua irmã que estava chorando, mas ele diz que agora tudo ficará bem. Ele pede desculpas por ter demorado tanto e pergunta se os amigos de Jinha estão bem. Eles respondem que sim. Sung também estava preocupado com Song-Yi, mas ela fala que estava segura. Song-Yi se assusta. Sun Jinwoo estava realmente sério. Ele olha sua irmã. O rosto de Jinha estava vermelho após ser apertado por aquele monstro. Sun Jinwoo então invoca Igris. Ele dizia: Igris, por favor, cuide de Jinha. Quanto ao resto, levem os outros alunos até lá embaixo. Sung invoca vários soldados das sombras e pedem para que eles escoltem os humanos em segurança. Os orcs estavam assustados e Jinwoo dizia: eu falei para vocês ficarem aí parados. Kaizel ajuda os alunos a descerem do prédio usando as suas asas como apoio. Groktar diz que entende. Então esses monstros imortais são os soldados desse homem. Ele pergunta quem ele seria e por que entende a língua dos monstros. Jinwoo, porém, exalava uma aura obscura e tenebrosa. Groktar entende que o inimigo não queria responder. Ele ordena para que seus homens ataquem. Vão!
Sun Jinwoo fica parado enquanto os orcs avançam. O primeiro tenta cortar Jinwoo, mas Sung segura a sua mão. Ele quebra os dedos do orc, que se vê obrigado a soltar a lâmina. Sung então joga o monstro no chão com extrema facilidade. Ele pisa em sua cabeça e esmaga o seu crânio. Os outros orcs também avançam com seus machados. Sun Jinwoo, nesse momento, utiliza o seu poder, o toque do dominador. Ele faz os dois orcs se chocarem em pleno ar. Sung utiliza seu poder de forma tão intensa, fazendo com que os dois monstros se esmaguem um contra o outro até morrerem. O poder do Lorde das Sombras era demoníaco e perigoso, mas mesmo assim, os monstros avançavam para o ataque. Sung, sem nenhuma misericórdia, acerta cada um deles com um golpe. Aquilo era o suficiente para destruir os seus corpos. As mãos de Jinwoo estavam sujas com o sangue desses monstros. Uma pilha de corpos é formada. Sun Jinwoo destruiu cada um dos inimigos. Grok-Tar foi o único que restou. Ele fica frente a Sung e se perguntava o que aconteceu ali. A habilidade toque do dominador é ativada mais uma vez. Sung puxa o inimigo com seu poder, até que ele chega até a sua mão. Jinwoo segura o rosto de Grok-Tar, assim como ele fez com sua irmã. Sung bate ele contra a parede. Ele olha para todos os lados e vê todos os alunos que foram mortos pelos orcs. Sung então pergunta, por quê? Por que querem tanto matar os humanos? O orc então responde, dentro da nossa cabeça, toda hora, uma voz nos diz para matar os humanos. Sung pergunta, e enquanto a mim está ouvindo uma voz mandando me matar, o líder dos orcs pede perdão, mas Sun Jinwoo ordena que ele responda. Continua ouvindo isso, mesmo comigo aqui. Grok-Tar pede perdão e começa a chorar. Sun Jinwoo então entende. Ele invoca sua adaga negra e diz, é como eu pensei, em sua cabeça eu não sou um humano. Bem, eu não me importo, vou te perdoar, mas não pense que sairá ileso. Sung, nesse momento, retira a vida do inimigo. E enquanto isso, no portal de rank A, vemos a healer Jung Yerin tentando puxar o corpo de um zumbi que estava sendo devorado por uma das formigas. Ela diz que aquele corpo vale muito dinheiro. Os vampiros têm um gosto melhor, então era melhor a formiga comer eles. Nesse momento, a formiga fere o ombro da curandeira e emite um grito intimidador. Beru, vendo aquilo, se aproxima. A outra formiga fica com medo. Beru cura a jovem caçadora e ela agradece. Beru então ordena para que as formigas das sombras sigam em frente. A healer se perguntava como aquela invocação poderia ter uma magia de cura mais poderosa do que a dela. O portão do boss se abre. Vemos um poderoso monstro necromante. Ele controlava uma horda de mortos-vivos. Os caçadores ficam surpresos. O boss daquele lugar é um Arc-Lich. Ele possui cerca de 10 cavaleiros da morte como guardas. Dentre tantos chefes, o motivo de Arc-Liches ficarem conhecidos foi por conta do incidente de aniquilação da guilda Huang Yong. Essa era uma guilda gigante da China e foi aniquilada por um Arc-Lich, que acabou resultando em uma quebra de dungeon. Esse incidente apenas não se tornou uma completa catástrofe graças ao caçador Liu Zigang, o caçador que era de nível nacional chinês. Jong-Su dizia, é óbvio que não podemos enfrentá-lo com um grupo de caçadores de rank A e B comuns. Yuntai pergunta o que eles deveriam fazer. Os zumbis estão vindo pela retaguarda. Como as formigas não devoraram todos eles, eles estão levantando novamente. Os caçadores devem bloquear a entrada. A healer Jung Yerin invoca a habilidade Escudo Sagrado. Jong-Su estava em um dilema. Sem o caçador Sun Jinwoo para ajudá-los, vai ser impossível vencer. Jung Yerin diz que eles vão conseguir conter o avanço dos zumbis por apenas 5 minutos. De repente, os caçadores sentem a poderosa presença de Beru. O Arc-Lich reconhece esse ser. Ele dizia, vocês são do exército das sombras, porque o exército do soberano está nos atacando. Beru fica frente aos inimigos. Ele começa a rir e diz, nós fomos escolhidos por nosso soberano, mas vocês não. O Lich fica surpreso. Não pode ser, eu irei falar isso para o monarca. Beru avança e desfere um golpe. Ele perfura o peito do Lich e dizia, você fala demais para alguém que está prestes a morrer. Beru ataca o Arc-Lich e perfura seu peito com um golpe. Nesse momento, a sombra mais poderosa de Sun Jinwoo arranca uma pedra mágica brilhante do corpo do inimigo. O Lich fica desesperado e Beru destrói aquele artefato.
Com isso, a magia do Lich se dissipa e todos os mortos-vivos controlados por ele perdem suas vidas. Eles caem no chão e os caçadores ficam surpresos. Eles se perguntam como Beru conseguiu derrotar o Arc-Elite em apenas um golpe. Jong-soo sabia que essa sombra era forte, mas não imaginava o quanto. Beru comemora sua vitória com um poderoso rugido. Yong-tae então diz que com isso Sung Jin-woo nem sequer precisaria entrar nos portais para lutar. Bastava ele enviar seus soldados das sombras. Jong-soo fica surpreso e invocar e controlar todo esse exército deve consumir uma grande quantidade de mana, mas se Sung conseguir usar ao menos metade desse poder, já seria mais eficiente do que uma das grandes guildas da Coreia. Yong-tae diz para Jong-soo que eles deveriam fundir a guilda Cavaleiros com a guilda de Sung Jin-woo. Jong-soo diz que essa poderia ser uma nova guilda criada por essa fusão entre o maior caçador da Coreia e a guilda Cavaleiros. Yong-tae diz que estava apenas brincando e pergunta se Jong-soo iria mesmo fazer isso. Vendo o que aconteceu hoje, ele tem a conclusão de que Sung Jin-woo não precisa deles. Jong-soo fala que Yong-tae é um idiota. Que tipo de atividade de guilda Sung faria se a guilda dele não cumpre os requisitos da lei? Não importa quantos portais ele consiga limpar, há um número mínimo de pessoas que são necessárias para entrar nas dungeons. Sung deve seguir a lei, mesmo sendo um caçador, isso era o básico. Yong-tae entende, assim eles poderiam ganhar mais força e o caçador Sung Jin-woo ganharia membros o suficiente para ir nas dungeons. Todo mundo ganha. Jong-soo concorda. Yong-tae acredita que assim eles poderiam convencer o Sung. Jong-soo fala que sua guilda está passando por uma ótima fase. Enquanto isso chovia na Coreia, vemos viaturas de polícia e ambulâncias em volta da escola que foi atacada pelos orcs. Várias pessoas também estavam ali, muitos deles eram pais desesperados, procurando por seus filhos. Muitas pessoas morreram nesse incidente e por isso seus familiares estavam desolados com as perdas. Os caçadores vasculhavam a escola, eles conseguiram resgatar todos os sobreviventes. Aquele era um dia de muita tristeza, muitas crianças morreram no ataque. Enquanto isso, Sung Jin-woo estava no carro do presidente Go Gun-hee que dizia: os 213 estudantes que fugiram da escola logo no início do ataque estão seguros. 10 estudantes foram resgatados, porém todos os outros que ficaram na escola morreram. Talvez esse incidente poderia ter sido evitado. Go Gun-hee mostra para Sung um gráfico mostrando o número de portais que surgiram em Seoul nos últimos 6 meses. E essas são as estatísticas mundiais. O número de portais no mundo está crescendo exponencialmente. Isso não é tão estranho. Mais e mais pessoas estão fazendo testes de avaliação. O número de quebra de dungeons está aumentando junto com o número de caçadores que estão despertando para fechar os portais. É como se estivesse em equilíbrio. Sung Jin-woo acredita que tem algo errado, alguma coisa está começando a mudar. Então o que está tentando me dizer é que Go Gun-hee revela para Sung que Japão, Estados Unidos, China, Rússia, França, Reino Unido e o Oriente Médio, todos esses países e muito mais querem entrar em contato com Sung Jin-woo. A Associação de Caçadores não tem poder algum para impedir que isso aconteça. Go Gun-hee está apenas guardando essa informação porque Sung pediu. Mas é apenas Sung que pode tomar essa decisão. Porém, quando ele se for, a Coreia não conseguirá se adaptar a essa mudança. Sung finalmente chega até o hospital, onde sua irmã estava sendo atendida. Antes de se despedir, Go Gun-hee dizia: Caçador Sung Jin-woo, iremos providenciar todo tipo de incentivos que pudermos. Então poderia, por favor, continuar na Coreia. Oficialmente, incluindo você, existem 10 caçadores de rank S coreanos, mas perdemos 3 deles. 2 foram mortos e um nos deixou e foi para os Estados Unidos. A associação não pode ficar parada apenas olhando nossos caçadores indo embora. Tudo o que precisa fazer é dar um jeito da associação funcionar direito. Nos diga o que deseja, caçador Sung Jin-woo. Sung tem um pedido, que tal permitir que eu entre sozinho em portais de rank alto? Go Gun-hee entende, Sung estava pedindo para que sua guilda seja uma exceção à regra, onde um mínimo de pessoas é necessária para entrar em um portal. Sung responde que sim. Go Gun-hee diz que o número mínimo de pessoas é uma medida de segurança e serve para prevenir que caçadores entrem em dungeons sozinhos e acabem morrendo. Mas Sung quer ser uma exceção, então foi por isso que ele criou uma guilda, uma raid de um homem só.
Go-gun-hee fala que isso é difícil, mas não impossível. Sung pode deixar isso com ele. Enquanto isso, Jin-ho tentava recrutar sua prima para a guilda. Ela seria registrada, mas estaria livre para fazer o que quiser. Isso é melhor do que se envolver na guilda de seu pai e ser obrigada a representar. So-hyun pergunta por que Jin-ho estava fazendo esse pedido assim do nada. Ela diz que Jin-hee, a irmã de Jin-ho, está voltando para a Coreia. O garoto responde que sabe disso, porém eles estavam precisando de mais uma pessoa para fundar a guilda. So-hyun pergunta se Jin-ho não estaria sendo enganado, como ela iria se juntar a uma guilda que sequer foi fundada. O garoto responde que ela ficaria surpresa em saber quem estaria chamando de estranho. Ela então pergunta quem seria. No outro dia, So-hyun vai se encontrar com seu primo Jin-ho e também com Sung Jin-ho. Ela fica surpresa, realmente esse é o famoso caçador de rank S. So-hyun era uma caçadora de rank A. Jin-ho pergunta por que ela estava tão surpresa, afinal, ela também é uma celebridade. A garota dizia, não acredito que estou vendo o caçador que jogou no lixo a conferência de imprensa de Lee Min-sung e simplesmente desapareceu. Jin-ho diz que ela estava surpresa pela coisa errada. Sung se perguntava se o despertar poderia estar ligado ao DNA da pessoa. Afinal, Jin-ho é de rank D e sua prima é de rank A. Algumas vezes, irmãos despertam juntos e o pai de Sung também era um caçador. Sung diz que a garota estará em destaque por vários motivos se entrar em sua guilda. Ela fala que isso era melhor do que se envolver com seu primo, Yo Jin-sung, o irmão de Jin-ho. Ela então pergunta se poderia tirar uma foto com Jin-ho para postar no Insta. Enquanto isso, Go-gun-hee tentava criar uma regra para que Sung Jin-ho pudesse entrar sozinho em um portal. Vemos o representante Nam Jong-wook dizendo que isso era besteira. Eles estavam querendo reconhecer invocações como membros de um grupo de ataque. Assim que Jin-ho criou sua guilda, essa regra ridícula foi criada. Se isso não era um privilégio, o que seria então? A associação de caçadores, que supostamente deve ser imparcial, está tomando partido do caçador Sung Jin-ho, então precisavam dizer alguma coisa. Go-gun-hee então responde, sim, você está certo, isso é um privilégio. Irei aproveitar essa chance para perguntar uma coisa. Um grupo de 20 caçadores de rank A e um grupo com apenas o caçador Sung Jin-ho. Se fôssemos enviar um grupo para um lugar onde está havendo uma quebra de dungeon, qual vocês escolheriam? O representante Nam Jong-wook mudou para um apartamento próximo à Guilda Hunters, não é verdade? Porque se mudou para um lugar onde os preços imobiliários são várias vezes maior do que nas áreas ao seu redor. Jong-wook fica desconcertado. Ele diz que isso não estava na pauta. Porém, Go-gun-hee diz que ele estava querendo ficar seguro até demais. O mesmo se aplica às pessoas comuns. Qualquer um que tem dinheiro o bastante quer se mudar para um lugar mais seguro. Guildas de todo mundo estão abrindo seus olhos para Sung Jin-ho. Acham mesmo que com isso acontecendo, o caçador Sung iria querer ficar na Coreia? Estou perguntando se querem que o que aconteceu com o caçador Hwang Dong-soo, que se mudou para os Estados Unidos, se repita. Se acham que esse tipo de tratamento é injusto, da próxima vez que um portal de rank S aparecer nesse país, pensem bem em quem pode salvar suas vidas. A foto com Sung Jin-ho, So-hyun e Jin-ho foi postada. A caçadora Cha Ha-in vê aquela postagem e fica surpresa. Ela estava com ciúmes. Depois disso, um portal se abre. Sung Jin-ho iria entrar nessa dungeon, ao lado de seu fiel escudeiro Jin-ho. Aquele era um portal realmente enorme. Os repórteres estavam tirando fotos e tentando fazer uma entrevista com ele. Essa era a primeira raid oficial da Guilda Jin. Eles gostariam de saber o real motivo e significado desse nome, além de perguntarem sobre a relação de Sung com Yo So-hyun. O inspetor Wo Jin-chul também estava ali. Sung pergunta se suas informações não deveriam estar protegidas. Wo Jin-chul diz que pode proteger suas informações, mas não a localização de seus portais. Você que deveria cuidar melhor das redes sociais de sua guilda daqui pra frente. Sung fica envergonhado, foi por causa daquela foto no Instagram. Ele tomará mais cuidado. Jin-ho pergunta se eles deveriam chamar o grupo de mineração e extração. Ele não conseguiria fazer o trabalho sozinho. Sung responde que está tudo bem, suas sombras vão fazer todo o trabalho. Jin-ho invoca vários soldados das sombras e Wo Jin-chul mede seu poder mágico. Aquelas sombras são de rank B ou superior. Isso passa facilmente pelos requisitos necessários para entrar em um portal de rank A. Todos que estavam lutando, por bem ou por mal, foram feitos de idiotas até agora.
a checagem está completa. Nesse momento, o Jinchul veste seu equipamento, ele irá participar dessa raid. O presidente Gogun-he designou ele para verificar se o grupo de Sung era realmente seguro em uma raid. Ele pergunta se poderia acompanhar como membro do grupo de observação. Sung pergunta se ele realmente queria fazer isso, e dentro do portal, o inspetor Wo Jinchul fica sem palavras. As sombras de Sung derrotavam facilmente um inimigo de rank A. Os soldados das sombras se juntavam em um único inimigo. Enquanto isso, sombras mais poderosas, como Tanque e Iron, derrotavam esses monstros sozinhos. Os orcs superiores também eram muito poderosos, e as formigas desempenhavam o seu papel. Beru decapitava os inimigos, e Jinchul percebe que essas invocações são boas tanto em magia quanto em lutas corporais. Até mesmo caçadores experientes teriam dificuldade. O exército desses seres imortais está avançando de forma numerosa, então os inimigos não conseguem se defender, ainda mais aquela invocação. Jinchul observa Igris, aquele é o cavaleiro negro de Sun Jinwoo, que agora utiliza a espada do rei demônio para lutar. Jinchul fica surpreso com o poder da magia de raio que aquele objeto emana. É de um nível que pouquíssimos magos poderiam fazer. Os inimigos ficam rodeados por relâmpagos toda vez que ele balança sua espada. Em uma velocidade incrível, Igris é capaz de cortar vários inimigos com um só golpe. E junto do poder daquela espada, o ataque elétrico era capaz de pulverizar todos os oponentes. Jinchul se pergunta se aquele cavaleiro era de rank A, mas nesse momento ele percebe que essa invocação já passou desse nível. Jinchul se pergunta se poderia derrotá-lo em uma batalha. Enquanto isso, as formigas devoravam alguns monstros. Sung chuta algumas delas, afinal, ele falou para não comerem os corpos, já que eles seriam vendidos. Sung então coloca suas sombras para minerarem os cristais de mana. Jinchul estava surpreso. Jinwoo é uma pessoa que pode atacar os monstros da dungeon, coletar os corpos mortos e pegar os minérios. Esse não era mais um grupo de um homem só. Agora ele entende porque o presidente da associação pediu para ver isso. De repente, o poderoso boss daquela dungeon aparece. Ele é um tipo de monstro marinho humanoide e possui 2 tridentes como armas. Sung diz que as sombras que estão livres podem voltar. Jinchul pergunta por que Sun Jinwoo desfez as invocações. Elas seriam o bastante para derrotar esse boss. Mas Sung dizia, se eu me tornar dependente demais das sombras, posso acabar ficando fraco. Jinwoo invoca suas adagas. O boss ataca rapidamente com seu tridente, mas Sung era muito mais veloz. Ele avança correndo sobre o corpo daquela criatura. Sung desfere um ataque certeiro na cabeça do monstro. Ele consegue derrotar um boss da dungeon de rank A com um único golpe. Jinchul estava surpreso. Sung era realmente incrível. E enquanto isso, Jinwoo acaba subindo mais um nível. Agora ele alcançou o nível 101. Suas habilidades de classe também subiram de nível. Ainda o carregamento da troca de sombras abaixou em 1 hora. Sung então acredita que se subir mais níveis, poderia diminuir esse tempo de recarga. E assim nem sua mãe ou Jin-A estariam mais em perigo. Jinchul analisava o corpo daquele boss. Ele diz que as escamas de Naga são fortes o suficiente para serem usadas em armaduras e escudos. Mas com apenas 2 adagas, Sung Jinwoo conseguiu cortá-las. De repente, Jinwoo ordena, erga-se. Jinchul presencia Sun Jinwoo transformar aquele monstro em um de seus soldados das sombras. Sung diz que essa nova invocação tem o mesmo rank que o Feng e sua força é parecida com a original, mas agora ele estava muito menor. Geralmente as sombras possuem o mesmo tamanho ou são maiores que o corpo original, mas ao invés disso, Sung sentia a força de uma magia poderosa naquele ser. Parecia o Feng em termos de mana. Talvez ele poderia armazenar a própria magia assim como o Feng. De qualquer forma, essa era mais uma sombra poderosa ao seu lado. Sung coloca o nome daquele monstro de Dima. Jinho estava feliz. Ele não acreditava que Sung fez um monstro poderoso como esse se tornar uma invocação. Porém, já estava na hora deles saírem daquele portal. Os repórteres estavam esperando do lado de fora. E de repente, Feng em sua forma gigante sai daquele portal trazendo o corpo do boss. Os repórteres tiravam fotos e estavam surpresos de como aquele portal foi fechado de forma tão rápida. Jinchul estava sem palavras para o que presenciou e passa todas essas informações para o presidente. Gogun-he não imaginava que um veterano como Jinchul ficaria tão surpreso. E ele responde, aquilo não foi uma raid,
Foi um massacre. Gogun reentende. Ele pede para o inspetor descansar um pouco, atacar os monstros, coletar os corpos e os minérios. Me desculpe por ter dito que seria a raid de um homem só. Essa é a sua própria guilda. Como pensei, meus olhos não estavam enganados. O sistema de caçadores da Coreia, não, o mundo todo, será virado de cabeça para baixo. Enquanto isso, em Shinjuku, no Japão, vemos um portal negro se abrindo no céu. As pessoas se perguntam o que seria isso. Motoristas, ciclistas e pedestres. Algo silenciosamente se apresentou bem diante de seus olhos. E o tamanho daquele portal era realmente monstruoso. E no mais, obrigado por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.